Da forma, né, integrar essas necessidades com os dados necessários na análise de cargo. Fazemos, né, a descrição de cargos e vamos utilizar as informações, né, dos passos 1 até o último passo, né, e na realidade o passo 5, e tentarmos trabalhar a ideia da possibilidade de gerarmos o nosso resultado, né, que seria preparar a especificação do cargo. Ou seja, os passos de 1 a 5, considerando a inclusão do passo 6, que seria a especificação de cargos. É lógico, né, que toda a saída que nós precisamos, né, e qual seria o objetivo da preparação da especificação de cargos. Na realidade, tudo que você desenvolver neste trabalho vai ser extremamente importante para uma série de atividades que são necessárias na área de gestão de pessoas. O planejamento da área de recursos humanos, né, o próprio desenho de cargos, importantes informações para recrutamento e seleção, necessidade de treinamento da organização. Importante na avaliação de desempenho, a ideia de estabelecimento de um plano de cargos e salários, remuneração e benefícios, né? E a própria ideia de avaliação de resultados, né, por parte do indivíduo e até mesmo para a própria organização. Né? E aí a gente está falando do próprio desempenho empresarial. Ou seja, de certa forma, né, a possibilidade de nós especificarmos os cargos e, de certa forma, analisarmos os cargos, vocês observem que ela vai servir de input, né, para uma série de atividades que são extremamente importantes dentro de qualquer organização. Então, a base e o elemento principal para todo o planejamento na área de recursos humanos e gestão de pessoas é essencialmente a ideia de descrevermos os cargos e, obviamente, analisarmos os cargos para, de certa forma, atingirmos a possibilidade de colocarmos pessoas certas nos lugares certos. Bom, então, na realidade, esse processo é um processo muito importante e, como nós vimos, né, quando bem feito, com certeza vai fazer com que a organização, né, tenha a grande probabilidade de ter um bom desempenho aí em relação ao que as pessoas fazem. Não é isso? Muito bom. Procedimentos gerais na análise e descrição de cargos. Não é isso? E aqui nós temos alguns passos importantes, né? Vocês estão vendo aí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E esses procedimentos, eles são importantes. É lógico que aqui nós já estamos detalhando um pouco mais, né, essa especificidade. Mas vamos dar uma olhadinha para que você tenha uma noção rápida sobre isso. Bom, então, considerando os procedimentos gerais na análise e descrição de cargos, não é isso? Vamos desenvolver informações preliminares sobre o cargo, a ideia de que nós possamos conduzir entrevistas, e aí observa que essas entrevistas, elas são necessárias para o recolhimento de informações importantes em relação à descrição e análise desse cargo, consolidar essas informações sobre o cargo e, obviamente, verificar a descrição do cargo. Quando desenvolvemos essas informações, na realidade, nós estamos precisando aí verificar documentos existentes, né, para identificar o cargo, e também, essencialmente, a possibilidade de identificarmos padrões, funções e, eventualmente, temos até que vasculhar o histórico da empresa. Preparar uma lista, né, preliminar de deveres e, de certa forma, né, para servir como referência para a condução de entrevistas, de levantamento de informações, anotar os principais itens necessários, né, que precisam ser esclarecidos. Essas entrevistas, na realidade, nós precisamos, né, identificar os ocupantes do cargo, devemos, de certa forma, né, conhecer o cargo, e isso, né,
é importante que você, de preferência, quando for conduzir e levantar essas informações, né, obviamente procurar pessoas, né, que já tenham bastante experiência. E aí, né, também os entrevistados, né, sendo pessoas experientes, né, que de certa forma vão fornecer informações fidedignas. A parte de consolidação dessas informações, e aí, na realidade, vamos fazer aí a verificação da descrição do cargo. E essa fase, ela deve ser uma fase muito bem definida, apropriada, definindo-se as suas finalidades, não é isso? E, obviamente, nós devemos eliminar as ambiguidades, esclarecermos todas as informações necessárias e cabíveis. É lógico que esse processo ele pode ter feedback. Eventualmente, né, a gente está vendo a coisa, né, em atividades em cascata, mas, eventualmente, né, as informações elas são ambíguas. E, às vezes, existem grandes dificuldades no levantamento dessas informações. E aí, na realidade, o profissional que vai executar essas atividades, de preferência, tem que ter um profissional com bastante experiência, né, e visão empresarial. Bom, então é lógico, né, que nós vimos, né, em função da complexidade do trabalho, né, que essa não é uma atividade simples e vai demandar, logicamente, né, competência dos indivíduos envolvidos. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora, né, estendendo também a nossa discussão. Né, a gente está falando de análise, né, descrição e análise de cargos, e aí o conceito, né, de desenho de cargos. É importante também que a gente fale um pouquinho sobre carreira, não é isso? Carreira é uma sequência de posições e atividades desenvolvidas por uma pessoa, né, ao longo, né, da sua trajetória dentro da organização. Então, eventualmente, a gente fala aí sobre plano de carreiras, não é isso? Isso, de certa forma, é um fator motivador. A partir do momento que o indivíduo, né, ele se vê dentro da organização e observa a possibilidade de ascensão dentro da organização. Então, isso é muito importante, é um fator motivacional e deve ser previsto, né, dentro aí do planejamento de cargos, da análise e descrição de cargos e do planejamento na área de gestão de pessoas. Aqui nós estamos discutindo a possibilidade da carreira quando da análise do cargo e da competência. É importante que você entenda também que dentro do conceito de análise e descrição de cargos e a própria evolução da carreira do indivíduo, nós podemos analisar não só os requisitos do cargo, mas também as bases de competências necessárias à análise e descrição daquele cargo. Então, volto a dizer, quando da descrição do cargo e quando principalmente da análise do cargo, nós precisamos conciliar não só os requisitos do cargo, mas também as competências que devem estar associadas aos requisitos do cargo. Por isso, né, que modernamente, né, as empresas trabalham, né, sob o foco da gestão de competências, considerando modelos de competências. Faço um parênteses para dizer para vocês que competência, essencialmente, representa conhecimento, habilidade e atitude. Então, nem sempre o conhecimento, né, nem sempre o perfil, né, do indivíduo é só o currículo. Eventualmente, ele tem que ter algumas habilidades e algumas atitudes para que, efetivamente, ele tenha um bom desempenho. E aí, a questão, né, da competência em relação à análise de cargos, a identificação, né, da descrição do cargo e, obviamente, né, quando nós falamos de carreira, nós estamos falando também de competências distintas dentro da organização. Bom, considerando aí a ideia de carreiras, é importante que a gente fale um pouquinho do plano de carreiras, inclusive, né, a possibilidade de um plano de carreira em Y. Tradicionalmente, o que nós observamos é a possibilidade, dentro das organizações, de uma ascensão vertical. Não é isso? Agora, a carreira em Y, eventualmente, ela pode favorecer o indivíduo, né, a ter uma mobilidade horizontal e, eventualmente, né, até trocar, vamos dizer assim, de carreiras, entre aspas,
saindo eventualmente de uma área administrativa para uma área técnica, ou uma área técnica ou uma área administrativa. Isso é possível. Vamos dar uma olhadinha? Bom, quando falamos de uma carreira tradicional, aí a gente está falando aí, né, de um processo sistematizado, verticalizado. Aqui nós temos, né, um processo normalmente verticalizado, quando consideramos a evolução de um indivíduo dentro da estrutura organizacional. E esse empregado, na realidade, esse encarregado, no caso especificamente desse cargo, ele pode, de certa forma, né, trabalhar, né, no laboratório ou na área de operações. Tudo bem que ele pode ascender e eventualmente chegar à presidência. Na realidade, quando falamos, né, de carreiras alternativas, né, de carreiras em Y, na realidade, né, nós podemos trabalhar também de maneira horizontal por todo o processo, até a ascensão máxima do indivíduo. Isso é muito comum em organizações que possibilitam, por exemplo, né, o condicionamento de técnicos, por exemplo, engenheiros, não é isso? Subirem hierarquicamente nas organizações, né, inclusive em termos salariais, sem a possibilidade ou a necessidade de se tornar um gerente ou um diretor. Então, eventualmente, eu posso ter um engenheiro sênior, né, com bastante experiência, dentro de uma carreira em Y, eventualmente até, né, com a possibilidade de um salário bastante similar até de um gerente de área. Isso porque as organizações, essas organizações especificamente, elas criam a possibilidade de ascensão profissional dentro da carreira, mantendo o indivíduo, né, eventualmente até na área técnica. Né, e a gente sabe disso, né, porque às vezes, né, o bom técnico não necessariamente precisa ser um bom gerente. E aí você observa, né, que normalmente, né, os sistemas em Y, as carreiras em Y, elas eventualmente elas podem trabalhar, né, a possibilidade, né, do indivíduo ocupar cargos, eventualmente até com atividades mais complexas, eventualmente, né, até com outras especialidades, ou até mesmo mantendo a sua especialidade, mas subindo hierarquicamente dentro de uma estrutura compatível e planejada. Então, essa possibilidade é uma possibilidade bastante comum, né, nas organizações contemporâneas e, de certa forma, bastante apreciada por parte dos funcionários. Bom, a questão da remuneração, né, que de certa forma vai ser atrelada, logicamente, né, quando da descrição e da análise do cargo, né, a remuneração ela também não pode ser esquecida. Muitos problemas ocorrem nas organizações em função, né, do descompasso entre a remuneração